Boa noite, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Adna Goiabeiras. E antes de eu apresentar a vocês a nossa convidada desta noite, deixa eu te lembrar que daqui a pouco, às 19 horas, damos início ao segundo culto. Não saia daí, porque Deus vai falar ao seu coração esta noite. E nossa convidada de hoje é líder de um dos ministérios fundamentais aqui na Adna Goiabeiras, que vem edificando vidas, transformando vidas e gerando muitos frutos para o reino de Deus, que é a Camila Posa. Ela vai estar falando para a gente hoje um pouquinho deste ministério, como que funciona, quais os frutos que vem gerando este ministério, a importância desse ministério dentro da Adna Goiabeiras. Camila, paz do Senhor, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui entrevistando você, falando um pouquinho desse ministério tão importante aqui na Adna Goiabeiras. Amém, paz do Senhor, Jéssica. Eu fico honrada em estar aqui, né, compartilhando um pouco mais do Ministério de Integração, um ministério que eu amo, né, que eu vi nascer aqui dentro. Então, eu me sinto honrada. Obrigado pelo convite, viu? Amém, Camila. Mas antes de você falar desse ministério, conta para nós um pouquinho do seu testemunho. Como que você chegou aqui na Adna Goiabeiras? Você nasceu num berço cristão? Como que começou a sua caminhada com Cristo? Conta um pouquinho para nós. Jéssica, eu não nasci num lar cristão. Meus pais eram católicos, tanto que quando eu realmente decidi, né, me batizar, eu não tive o apoio dentro do meu lar. Mas, né, Jesus me chamou, me impactou, e eu conheci através de uma vizinha minha, que era de uma assembleia próxima da minha residência, me convidou para visitar, né, e lá o Senhor falou comigo, o Espírito Santo impactou no meu coração, e eu decidi me batizar. Porém, não me firmei. Por quê? Porque eu não buscava aprender a palavra do Senhor. E nós sabemos que, através da palavra, que realmente nos ajuda a firmar no caminho, né? A seguir o caminho com Jesus Cristo. Então, realmente, o meu companheiro foi Jesus Cristo. E, assim, sou grata a Deus por essa vizinha. O nome dela é Odete. Ela foi bênção na minha vida, sabe? Ela teve toda a paciência comigo, sabe? Em me acompanhar, em me levar, em insistir, né, me convidando para ir na igreja e até eu ter sido impactada pelo Senhor, né? Glória a Deus. É igual a palavra do Senhor diz, né? Da gente, da semente que cai, né? Em solo fértil, né? Onde ela vai gerar fruto, né? E se não tiver firmado na palavra do Senhor, não vai gerar fruto, não vai ficar enraizado. Isso então mesmo. Precisa estar todos os dias se alimentando na palavra Sim, do Senhor. Isso né? mesmo, Jéssica. Amém, isso mesmo. Camila. E como você chegou aqui na Adna Goiabeiras? Quando eu cheguei na Adna Goiabeiras foi através de um casal de amigos, né? Eu estava desviada do caminho do Senhor. Eu estava afastada, né, viajando bastante a trabalho. Infelizmente, né, igual eu falei para você, né, minha experiência não foi firmada na rocha, né, Sim. que é a palavra do Senhor. Sim. E passei por algumas igrejas, mas não me firmei. E quando eu cheguei aqui, estava um relacionamento fora da presença do Senhor e eu tive o privilégio, né, de ter sido acolhida, ter sido aconselhada pelo nosso pastor Adilson Yuli, né, onde deu a direção e eu decidi me posicionar nos caminhos do Senhor, onde o Senhor foi agindo na minha vida, foi agindo na minha família, né? Na época eu tinha recém perdido a minha mãe, então fui bem acolhida aqui pelos pastores, pelo pastor Adilson e a pastora Fátima. E, consequentemente, aos poucos, o meu atual marido, o Alan, né, ele também veio aqui na igreja, começou a visitar a igreja. E a gente foi acolhido também pelos líderes de jovens na época, era o Paulinho Uli e a Tiele. Eles foram bênção na minha vida e na vida do Alan. E quando o Alan sentiu vontade de se batizar, o Paulinho e o Uli que discipulou ele. E aí ele começou a vir na igreja, e assim, até engraçado, eu sempre conto essa história, até eu estava compartilhando com a pastora Fátima novamente, que o Espírito Santo me trouxe à luz desse dia, que a primeira vez que o Alan veio aqui na igreja, a pastora Fátima estava ministrando, e do nada falou assim para ele: Alan, que bom que você veio aqui. E o Alan não conhecia Jesus, né? Eu havia me reconciliado com o Senhor aqui. E aí a pastora Fátima falou: Alan, que bom que você veio aqui, né? Que você está conosco. Aí o Alan ficou meio constrangido, porque na hora ele não lembrou, né, da onde ele conhecia a pastora Fátima.
E aí foi passando o tempo e ele falou, amor, eu nem perguntei de onde que a pastora me conhece, porque eu também não lembrei de onde eu conhecia ela. Então nós vimos o agir do Espírito Santo para que ele se sentisse acolhido aquele dia, né? Porque depois nós fomos conversar com a pastora Fátima e ela disse que nem ela lembrava de onde ela conhecia o Alan, mas aquele dia foi impactante para ele, porque ele se sentiu acolhido, amado. Amém, glória a Deus. E a gente vê o quanto que o Espírito Santo age na nossa vida, através da vida de outras pessoas, né? E você vê que, pelo que você falou, a gente vê que até a pastora não estava se lembrando do seu esposo, né? Só que o Espírito Santo ministrou no coração dela para trabalhar na vida do Alan, para que ele viesse para o caminho do Senhor. E muitas vezes a gente quer fazer com que algum membro da nossa família, algum amigo, seja filho, se entregue para o Senhor, às vezes na nossa força, mas a palavra diz que não é na nossa força, através do agir do Espírito Santo. E como que surgiu, como que começou o Ministério de Integração aqui na AD, na Goiabeiras, Camila? Então, Jéssica, o Ministério da Integração surgiu durante um tempo que, assim, eu sempre fui muito assídua na casa do Senhor, sempre participei de ministérios, né? Na época eu era líder da recepção, ajudava na liderança da recepção, professora de EBD, e aí veio a maternidade, né? E a maternidade me exigiu um pouco. Por quê? Porque eu tive uma gravidez de risco. Então, eu tive que me afastar dos ministérios da igreja. Então, assim, no momento oportuno, tive que me dedicar, né, ao Heitor, né, à maternidade. Pude realmente contemplar também esse privilégio que o Senhor me deu. Só que logo, né, nós que ficamos sempre ativa na casa do Senhor, não conseguimos ficar parada, né, Jéssica? E aí eu comecei a cogitar a possibilidade de retomar, né, a servir o Senhor na casa de Deus, né? Só que assim, pelo Heitor ser pequeno, ficava difícil, porque eu amamentava e a maioria dos ministérios exigia um pouco mais, né? E eu não tinha uma rede de apoio, né, para poder deixar ele e realmente atuar. E foi quando eu fui orar ao Senhor e numa madrugada o Senhor me acordou, né, e sussurrou no meu ouvido, Camila, acolha as minhas ovelhas. Eu falei, como assim acolher as suas ovelhas, Senhor? E ficou martelando, né? E fiquei, Senhor, me mostra, me direciona, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer? Eu fiquei até com receio, porque, será que eu vou ter que pregar, que eu tenho... tenho um certo medo, né? A gente tem temor do Senhor. Eu falei, Jesus, e agora? Me direciona, Senhor. E o Senhor foi direcionando. Naquela mesma semana, eu participando do discipulado que a gente tem, né? Na terça-feira. E a Emanuele, ela citou lá, falou assim, olha, quando eu cheguei na AD Goiabeiras, a Camila me acolheu, me recebeu, e aquilo me ajudou muito. Na hora que ela falou aquilo, na hora veio o estalo na minha mente, falou, é sobre isso. Né? O Espírito Santo falou, é sobre isso. Mesmo assim, continuei em oração, e na semana seguinte, Jéssica, o Espírito Santo me acordou. Eu fiquei até 4 horas da manhã desenhando literalmente toda a estrutura do Ministério de Integração. Olha só. Até 4 horas da manhã eu falei, Senhor, como assim? Né? Eu falei, amém, Senhor. E continuei em oração, né? A gente fica bem irredutível, né? Receoso, assim. Eu falei, mas Senhor, está aqui. Amém, glória a Deus. O Senhor continue me direcionando e me dá um sinal. Ainda pedi um sinal. Pedi um sinal para o Senhor, olha só. E aí, num culto que eu estava aqui, eu estava na última fileira, e aí, de repente, o pastor Adilson ministrando, ele olhou assim, lá na última fileira, apontou o dedo para mim e falou, Camila, olha atrás de você. Aí eu olhei assim, olha, aí ele falou assim, tinha uma loira aí. Aí eu, né, não entendi, eu falei, tinha uma loira aí. Ela não está mais, deixamos escapar. Jéssica, quando ele falou aquilo, meu Deus, meu coração doeu tanto, Jéssica, mas meu coração doeu, foi a confirmação, sabe? Doeu tanto, comecei a pensar várias coisas. Quem era essa mulher? O que a trouxe na casa de Deus? O que eu poderia ter feito de diferente que, de repente, eu
pudesse ter acolhido ela melhor. Passou desapercebida, né? E na hora o Espírito Santo falou, é isso, minha filha, é isso. E aí, né, depois de tantos sinais, depois de tantos sinais, agendei, né, uma reunião com os pastores. E olha que legal, quando eu apresentei isso para eles, o pastor colocou a mão na cabeça e falou, meu Deus. Aí a pastora Fátima explicou que eles estavam num propósito de oração justamente sobre isso. E que ela já estava quebrando cabeça para saber como o Espírito Santo já estava incomodando ela, né? Ela queria fazer isso, só que ela não sabia como começar. E ali, com aquela apresentação, com aquela estrutura, a gente já saberia como começar. É a confirmação. A confirmação. Confirmou que falou no seu coração, no coração do pastor. E aqui, só antes de eu esquecer, né, que o Espírito Santo ministrou no meu coração agora, enquanto você estava falando, que a gente, às vezes, ouve Deus, Ele fala no nosso coração, mas a gente não consegue entender o que acontece, que a gente ainda quer ficar esperando confirmação. Né? É isso mesmo. A gente tem esse defeito de ouvir a voz de Deus, de ouvir o que Ele quer que a gente faça, mas a gente às vezes fica paralisado. Mas será que é isso? A gente tem um problema, falando assim por mim mesmo, às vezes, será que é coisa da minha cabeça? É isso mesmo. Será que isso é de mim? E uma coisa que o Espírito Santo vem muito falando no meu coração, assim, principalmente o que é coisas de Deus, o que é dos céus, do reino de Deus, não surge da nossa carne, não surge de nós. Então, tudo o que vem de bom para nós fazermos, para edificar outras vidas, tudo de bom que há em nós, que surge em nós, não vem de nós. Vem do Espírito Santo de Deus, vem de Deus para trabalhar na nossa vida, edificar na nossa vida, para que através de nós Ele edifique e trabalhe em outras vidas, né? Isso mesmo. Então, uma das coisas que eu venho sempre pedindo, que nós sempre temos que pedir para Deus, Senhor, nos dê sensibilidade, né? Sensibilidade para te ouvir, sensibilidade para tudo que é de ti, sensibilidade para tudo que é do alto, para nós estarmos sempre atentos à tua palavra, atentos ao teu ouvir, atentos ao teu chamado, atentos para aquilo que o Senhor quer que nós façamos, né, Camila? Com certeza. E a Camila vai falando aqui para mim, eu vou fazendo muitas reações aqui, porque eu não conhecia o testemunho, esse testemunho, essa parte, né, do Ministério de Integração. Então, tudo que vocês estão ouvindo também, eu estou ouvindo agora. Então, assim, eu vou até me arrepiando junto aqui quando ela vai falando. É o agir de Deus completamente em tudo, porque tudo é para Ele, tudo é para a glória dele, né, Camila? E continua contando mais para nós. Eu vou, de vez em quando, dar umas pausas aqui nela, porque conforme ela vai falando, o Espírito Santo vem ministrando no meu coração também, para complementar, para acrescentar, para edificar a vida de vocês aí que está nos assistindo, amém? E você falando que ficou esse tempo afastada, né? E que foi buscar ao Senhor para estar retornando a sua atividade no ministério dele. Porque quando você está ativo, quando você está no ministério, quando você vive para Cristo, você sabe do teu propósito, sabe para que você existe. Nós existimos aqui para cumprir com o propósito de Deus. E esses dias, eu fui na médica, né? E aí, na hora de fazer o cadastro lá, perguntou qual que era a minha profissão. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu fechei minha loja, uma loja que eu tinha. O Espírito Santo me levou a fechar minha loja, a me dedicar para o Senhor. Até o Deus me direcionar para aquilo que Ele queria que eu fizesse. E na hora de responder, eu falei, e agora? Pensei comigo, né? Minha profissão. Porque hoje eu estou para o reino de Deus, né? E trabalho em casa, né? Administro a minha casa. Porque hoje, nós mulheres cuidando de casa, nós
servimos a nossa casa. Não somos... Hoje o mundo quer impor que nós temos que servir ao mundo e deixando a nossa casa, a nossa família de lado. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. E eu falei, do Espírito Santo ministrou no meu coração, hoje você é serva do Senhor. Você é serva do Senhor. E eu falei, hoje eu sou serva do Senhor. Eu falei assim, hoje eu só sou serva do Senhor. Eu falei, não. Hoje eu sou serva do Senhor. Glória a Deus. Esta é a minha verdadeira identidade. Este é o meu verdadeiro propósito, ser serva do Senhor. Mas como secular, eu sou empreendedora e cuido da minha casa. Então, esse é o nosso propósito. Quando você tem a sua verdadeira identidade, você sabe que é para aquilo que você existe, para cumprir com o propósito de Deus, você não consegue ficar mais afastada daquilo que Deus quer que você faça. O Espírito Santo vai te incomodar até você estar lá servindo, disposta. Você prioriza, né? Exatamente. E isso é maravilhoso, porque você não faz... de qualquer jeito. Quando você está para servir ao Senhor, você estando disposto, o Espírito Santo te capacita, né? Camila, conta para nós agora o que é o Ministério de Integração e como que ele funciona na prática. Então, Jéssica, o Ministério de Integração, ele é responsável por acolher os visitantes da Adna Goiabeiras, né, que vêm aqui. E muitos pensam que às vezes é só entregar, né, um mimozinho, que as pessoas que quando vêm aqui na nossa igreja, ela recebe um mimo. Mas eu falo que o nosso trabalho é muito além disso, é um trabalho de formiguinha, né? De formiguinha, intercessão mesmo, pelas aquelas vidas, né, que o Senhor traz para nós. Depois que a pessoa vem na nossa igreja, ela recebe posteriormente um contato, né? Agradecendo novamente a visita, nós nos colocamos à disposição ali para estar intercedendo pela causa, convidamos para tomar um café com os nossos pastores e assim desejar a gente agenda, né, um aconselhamento, assim como eu quando cheguei aqui também, eu tive o privilégio de ter sido aconselhada também pelo pastor que me ajudou a me posicionar, então a gente agenda, né, esse cafezinho, se assim a pessoa deseja, e passamos, né, também a enviar, né, a programação da igreja, convidamos para o próximo culto. E quando a pessoa permanece, ela começa a vir na nossa igreja, nós acompanhamos. Eu falo que nós somos como se fosse uma seta indicativa, né? Porque assim como o Ministério de Integração, nós temos todos os outros ministérios que junto fazemos acolhimento para aquela ovelhinha que o Senhor enviou. Camila, e qual que é a importância desse ministério para a Adna Goiabeiras e que frutos que tem gerado esse ministério para a Adna? Então, Jéssica, eu falo da importância desse ministério porque nada mais é do que fazer o ID do Senhor, né? Do que até tem um versículo que o nosso pastor sempre fala, né? Que não tem maior alegria do que ver que seus filhos andam na verdade, né? E nesse mesmo capítulo da Bíblia fala da história de Gaio, que ele recebia muito bem as pessoas, independente de quem fosse, independente de onde vinha, ele tinha amor de fazer aquilo, porque ele considerava como anunciar a verdade, que é a verdade, que é Jesus Cristo. Jesus, ele acolhia em amor. Então, Jéssica, você é fruto, né, do Ministério de Integração, né? Chegou aqui, eu lembro quando você chegou aqui, tão sedenta de conhecer a Jesus, de se entregar a Ele, né, de se batizar. Então, assim, nós somos apenas uma seta indicativa, né, para estar te orientando, te direcionando a Jesus Cristo, né? Onde você teve o processo, né, do discipulado, para conhecer a palavra do Senhor, ter melhor entendimento. Você teve o processo do entendimento do batismo, se batizou aqui na Adna Goiabeiras conosco. Então, assim, não tem maior alegria, né, do nosso ministério. E mais ainda hoje você está firmada na casa de Deus. Continue buscando a palavra do Senhor e ainda dentro de um ministério. Então... E eu falo aqui, para você que está nos assistindo, aqui para Camila, o quanto que esse processo de eu ter sido discipulada antes do meu batismo, o quanto que foi assim um divisor de águas, o quanto que foi importante, o quanto que esclareceu para mim muitas coisas. Eu preenchi um formulário que lá esclareceu muitas coisas, porque eu me converti, eu me batizei
sou casada, mas o meu esposo ainda não serve o Senhor. Meu esposo ainda não se batizou, ainda não está no caminho do Senhor. Então, tudo isso foi bem esclarecido para mim, foi bem explicado. Eu conversei com meu esposo, que graças a Deus, Deus ministrou no meu coração do meu esposo para que ele entendesse, né, sobre essa minha escolha, sobre essa minha decisão de servir a Jesus, de estar no caminho do Senhor. E todo esse processo, meu esposo ainda não serviu o Senhor, eu tive todo um suporte da Camila, eu tive o suporte do pastor, eu tive o suporte de toda a equipe, no discipulado, teve tudo muito bem explicado, bem esclarecido e tudo à luz da palavra do Senhor, tudo que está na Bíblia. Não é o que a Camila me falou, não é o que o irmão Vinícius, o professor do discipulado, falou, e o que o pastor falou, é o que Jesus falou, é o que está na palavra do Senhor, é a luz da Bíblia. Isso que nós temos que sempre buscar a verdade que está na palavra do Senhor. E o quanto que isso foi importantíssimo para mim, tem sido importantíssimo. Agora eu estou na segunda, aliás, é o terceiro discipulado, né, Camila, o meu, porque eu passei primeiro pelo de batismo, né, antes de batizar. Depois teve o discipulado de integração, que é de novo convertido, né? E o discipulado agora, estou na terceira turma, que já começa e se aprofundando na palavra do Senhor. É isso mesmo. E aqui na Adna Goiabeiras, uma coisa que o pastor Adilson sempre fala para nós, ele sempre está ali nos grupos, né, nos cobrando, nos ensinando, assim como administrando as suas ovelhas, né, que a nossa agenda com Deus, o quanto que nós temos que priorizar a nossa agenda com Deus todos os dias. Não é uma vez na semana, não é 2 vezes na semana, é todos os dias. Então, aqui na Adna Goiabeiras, o pastor, né, o nosso pastor Jesus não quer isso para nós, que nós vivemos uma vida cristã rasa. Deus quer que nós nos aprofundemos na palavra dele. Deus tem coisas extraordinárias para nós. Mas para nós recebermos e viver aquilo que Ele quer para nós, que Ele tem para nós, nós temos que nos aprofundar. Nós temos que estar disposto, o coração disposto para nos aprofundar, né, Camila? Para a gente ir mais profundo, não ficar nas águas rasas, ir profundo e deixar o Espírito Santo nos conduzir, né, Camila? Sim, e este ministério tem sido uma bênção demais na minha vida e vem edificando ainda muito mais vidas. Camila, e compartilha aí que eu acredito, quase certeza, que tem muitos desafios aí, né? Nesse ministério. Como todos, né? Tem muitos desafios. Compartilha com a gente um pouquinho desses desafios que precisa, porque é renúncia. Tem renúncia, tem desafios, tem obstáculos, tem lutas, tem guerras, né, Camila? Compartilha aí com a gente um pouquinho desses desafios. Então, nosso desafio, Jéssica, é aquela situação, né? Nós precisamos respeitar o tempo de cada pessoa e entender que não somos nós que convencemos, né? Mas sim o Espírito Santo que convence. Muitas vezes nós recebemos várias pessoas, queremos que ela permaneça, né, no caminho do Senhor, mas tudo depende de uma decisão, de um posicionamento. Assim como eu, quando adentrei aqui na Adna Goiabeiras, eu recebi o acolhimento, recebi o aconselhamento, a direção do pastor e decidi seguir, decidi me posicionar. E, infelizmente, não é todos, porque nós sabemos que não é fácil, né, se posicionar, porque nós andamos contra a correnteza, né? Eu falo que nós que servimos a Cristo, nós andamos contra a correnteza. Mas, quando nos firmamos da palavra, igual você falou aí, né? Nosso pastor Adilson sempre prima por isso, pela agenda com Deus, pela busca do aprendizado da palavra do Senhor, né? Porque é ela que nos liberta, ela que nos cura e ela que nos salva, né? Então é muito importante isso, as pessoas terem esse entendimento e sair dessa vida rasa, né? Então esse é o nosso desafio, é entender, né, que quem faz é o Espírito Santo e entender que cada um tem seu tempo, né?
Camila, e qual que é o sentimento de estar à frente deste ministério tão importante que vem transformando e edificando muitas vidas? E qual mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo, para quem ainda não faz parte do corpo de Cristo, quem ainda não faz parte de uma igreja? Que mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Essa pergunta, Jéssica, me fez lembrar de quando eu comecei a querer frequentar uma igreja. E visitei por algumas vezes, algumas próximas da minha casa, uma igreja pequena. E eu lembro de um dia que eu parei na porta da igreja, ouvi o louvor lá dentro e pensei assim: eu acho que eu não sou digna de entrar aí, Senhor. Não sou digna de entrar aí, eu sou cheia de falhas, né? E pensei, eu estava indo embora, eu falei, não, eu vou entrar. E aí eu entrei lá na igreja, sentei lá no fundão, quietinha, né, acanhada, porque muitas vezes a gente tem a sensação de ser diferente, de ser inferior, por mais que a gente pensa dessa forma, né? E quando eu sentei, não demorou muito, a pessoa que estava ministrando parou a pregação e falou exatamente com as mesmas palavras que eu falei lá fora. Falou: você que parou na porta da igreja e disse que não era digna de estar aqui dentro, saiba que você é digna sim. E o recado que eu gostaria de deixar para todos aqui é que, independente de qual igreja que você for, independente das suas falhas, Jesus te ama. Então, se você está aí, tem desejo de congregar em alguma igreja, de conhecer, de visitar, sinta-se convidado aqui. Você será muito bem acolhido, porque além do Ministério de Integração, Jéssica, nós sabemos que tem outros ministérios aqui para acolher. Jesus te ama do jeitinho que você foi formado. Venha nos visitar. Amém. Teremos o maior prazer em estar recebendo. Nós, da família Adna Goiabeiras, já te amamos. Amém. E também gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando desse ministério, assim como os outros, né, tão importantes aqui dentro da Adna Goiabeiras. E também não posso deixar de agradecer a toda a equipe do Ministério da Integração que tem se doado, tem se dedicado para fazer o ID do Senhor. Então, glorifica a Deus por cada um que o Senhor colocou dentro desse ministério. Amém, glória a Deus. Chegamos ao final de mais um programa da Adna Goiabeiras. Quero agradecer aqui a Camila pela presença dela. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. O nosso Instagram vai estar descrito aqui para você nos acompanhar. E também no YouTube. O programa também vai estar disponível no YouTube para você estar assistindo, caso você não tenha assistido desde o começo. E você pode estar revendo também este programa lá no canal do YouTube. Amém? E não saia daí, que já vai iniciar o nosso culto das 19 horas. Amém? Deus te abençoe e até o próximo programa.